Aleluias, glória a Deus. Nesse 14º dia de leitura e de estudo da Palavra de Deus, mais uma vez, estamos juntos nesta jornada, de estudos da Palavra, que com certeza, assim como está mudando a minha vida, eu creio que também vai e deve estar mudando a sua vida. Não saia daí, porque hoje Deus vai falar com você através desta palavra. Deus te abençoe. Pois bem, nesta segunda leitura, vamos falar sobre o livro de 2 Samuel, o capítulo 3, que fala da família de Davi em Hebrom. E diz assim: E houve uma prolongada guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se debilitando. Vocês sabem que Saul havia morrido e Davi estava se instalando agora como rei. E aqueles seguidores de Saul nem sempre concordavam com essa posição. E nasceram filhos a Davi em Hebrom, e o seu primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Gisraelita. E o segundo Quileabe, de Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, que era também mulher de Davi. Todos estes nasceram a Davi em Hebrom. E como havia guerra entre a casa de Saul e a de Davi, aconteceu que Abner se esforçava pela casa de Saul. E Saul havia tido uma concubina que se chamava Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que vieste a possuir a concubina de meu pai? E se zangou Abner grandemente pelas palavras de Isbosete. E disse: Sou eu cabeça de cães que tenha pertencido a Judá? Eu tenho feito ainda hoje misericórdia com a casa de Saul, teu pai, com os teus irmãos e com os teus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu me faz hoje arguir por causa da maldade desta mulher? Assim faça Deus a Abner e assim lhe acrescente, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu assim com ele. Trasladando o reino da casa de Saul e confirmando a Davi o trono sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beersheba. E ele, Isbosete, não pôde responder palavra alguma a Abner, porque o temia. E enviou Abner mensageiros da sua parte a Davi, dizendo: De quem é a terra? E que lhe dissessem: Faz aliança comigo, e eis que a minha mão será contigo, para que todo Israel se torne para ti. E Davi disse: Bem, eu farei aliança contigo, mas uma coisa te peço, e é que não verás a minha face, sem que primeiro me tragas Mical, a filha de Saul, quando vieres me ver. Depois disto, Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Me restitua a minha mulher Mical, a qual eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete enviou e a tirou de seu marido Paltiel, filho de Laís. E seu marido foi com ela, seguindo-a e chorando até Baurim. E lhe disse a Abner: Anda, volta-te. Então ele voltou.
E Abner falou com os anciãos de Israel, lhes disse: desde muito tempo tendes procurado que Davi reine sobre vós. Agora, pois, fazei, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de meu servo Davi, libertarei o meu povo de Israel das mãos dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner falou também aos de Benjamim, e foi também Abner a Hebrom, a dizer aos de Davi todo o parecer dos de Israel e de toda a casa de Benjamim. Veio, pois, Abner a Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez um banquete a Abner e aos que com ele tinham vindo. E disse então Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao meu senhor, o rei, todo Israel, para que façam contigo aliança, e tu reinarás como desejar a tua alma. Davi despediu logo Abner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vinham do campo de batalha e traziam consigo grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, pois já o havia despedido, e ele se foi em paz. E logo que chegou Joabe e todo o exército que com ele estava, foi dado aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe veio ao rei e lhe disse: o que tens feito? Eis que se veio Abner a ti, por que, pois, o deixastes ir livremente? Sabes tu que Abner, filho de Ner, veio para te enganar, e saber a tua entrada e a tua saída, e para entender tudo o que tu fazes? Saiu, pois, Joabe da presença de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o fizeram voltar ao poço de Sirá, sem Davi saber. E quando Abner voltou para Hebrom, levou Joabe à entrada da porta, falando como em segredo, e ali o feriu pela quinta costela, e morreu por causa da morte de Azael, o seu irmão. Quando Davi soube disto, depois disse: limpo estou eu e o meu reino pelo Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e que nunca falte da casa de Joabe quem padeça fluxo, nem leproso, nem quem ande com bastão, nem quem morra a espada, e nem quem tenha falta de pão. Joabe e Abissai, seu irmão, assim pois, mataram Abner, porque ele tinha matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então disse Davi a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem os vossos vestidos e cingi-vos de sacos, e planteiem diante de Abner. E o rei Davi ia atrás do féretro, da sepultura, do enterro. E sepultaram Abner em Hebrom. E levantou o rei a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner, e todo o povo também chorou. E planteando o rei Abner, dizia: morreria Abner como morre um vilão? As suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés ligados com grilhões, mas caiu como os que caem diante de maus homens. E todo o povo voltou a chorar sobre ele. E vindo todo o povo a dar pão para que Davi comesse, sendo ainda dia, Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus, e assim me acrescente, se antes que se ponha o sol eu provar pão ou outra coisa. Sobre assim todo o povo, e a todos pareceu bem, porque tudo o que o rei fazia parecia bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele dia que não tinham procedido do rei que Abner, filho de Ner, morresse. E o rei disse a seus servos: não sabeis que tem caído hoje em Israel um príncipe e grande? Que eu agora
ainda só tenho como rei ungido. E estes homens, os filhos de Zeruia, me são muito duros. O Senhor deu pagamento ao que faz o mal, conforme a sua maldade. Esse trecho do capítulo 3 de 2 Samuel mostra, a situação naqueles tempos, os interesses, os conflitos, as maquinações que eram feitas para defender em nome do rei determinadas situações. Não muda muito nos dias de hoje. As pessoas continuam, muitas delas, falsas, hipócritas e mentirosas. Que você fique distante desse tipo de pessoas, porque elas só trazem o mal. Aleluias. Deus abençoe.